Olá, amados irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, nós lemos assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados irmãos, nós precisamos fortalecer nossas famílias. As nossas famílias precisam estar fortificadas. E sem dúvida alguma, uma família forte é uma família que está firmada na palavra de Deus. É uma família que está alicerçada nas Sagradas Escrituras. E nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão da fé no poder da palavra de Deus. Uma família forte é uma família que está firmada na palavra de Deus. Nunca foi fácil seguir Jesus. Ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, haveremos de enfrentar muita oposição, muitos inimigos. Tudo isso por quê? Porque seguimos a palavra, porque seguimos o Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso porque seguimos a palavra escrita. Os inimigos da palavra são os nossos inimigos. Você concorda com isso? Essa frase se aplica à sua vida? Os inimigos da palavra são os meus inimigos? Os inimigos da palavra são os inimigos da minha família? E hoje eu queria lembrar para os amados 3 inimigos que certamente vão fazer de tudo para atrapalhar a minha vida espiritual e a vida espiritual da minha família, da sua família. O primeiro inimigo que nós podemos lembrar aqui é o inimigo da incredulidade. A incredulidade, ela é um inimigo da palavra de Deus. A exortação é para ter cuidado com o perverso coração de incredulidade. Foi por causa da incredulidade que aqueles homens não entraram no descanso, conforme o autor de Hebreus, a terra prometida, e ainda tiveram que enfrentar a ira de Deus naquele deserto. A incredulidade é uma coisa terrível, pois ela afasta de Deus, como nos informa o texto. A incredulidade, ela torna o coração duro, endurecido, ou seja, não abre mais espaço para a palavra de Deus. Esse processo acontece por meio do pecado que engana e segue esse ciclo vicioso de pecado que leva à incredulidade, incredulidade que levará a esse estado de pecado. A necessidade é de romper com esse ciclo, o ciclo do pecado, despojando para dar lugar à palavra de Deus. Um coração incrédulo fica à mercê do diabo e à mercê desse mundo. Uma família forte é uma família que se coloca aos pés de Jesus. É uma família que está sendo influenciada pelo poder da palavra de Deus, estando atenta a esse inimigo, o inimigo da incredulidade, que impede a ação da palavra de Deus em nossos corações e, consequentemente, em nossas famílias. Um segundo inimigo que nós podemos lembrar aqui é o diabo, Satanás, isso mesmo. O diabo é um inimigo da palavra de Deus, conforme Mateus 13 e 19. O diabo é um dos grandes inimigos da palavra de Deus,
Nesse texto de Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus nos informa que esse é um dos trabalhos que o diabo gosta de fazer: arrebatar a palavra de Deus. Aquelas sementes que caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Jesus nos dá a interpretação de que as pessoas escutam a palavra, não a entendem e vem o inimigo e as arrebata do coração. O diabo ele gosta de arrancar, de tirar a palavra de Deus dos corações. O diabo ele cega o entendimento daqueles que não creem. Veja como está ligado, como estão andando de mãos dadas um coração incrédulo e a ação demoníaca, para não se aproximarem do Evangelho, para não compreenderem a verdade. Um coração incrédulo é um terreno perfeito para Satanás, para o diabo atuar. Então precisamos ter muito cuidado, vigiar, para não permitirmos que ele nos tire a palavra de Deus do nosso coração. Prestemos atenção no que está nos afastando de Deus, naquilo que está nos afastando do contato com a palavra de Deus, aquilo que está afastando a nossa família do contato com a palavra de Deus, do tempo com ela, de meditarmos nela, de estarmos envolvidos com a santa palavra de Deus. E um terceiro inimigo, irmãos, que nós podemos lembrar aqui, não somente um coração incrédulo, não somente o diabo, mas também o mundo é um inimigo da palavra de Deus. Mateus 13, 22, ainda na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo nos lembra isso. Nessa mesma parábola, ele menciona os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. Os cuidados do mundo podem até ser coisas legítimas, como aquilo que é lícito, bom e necessário, como um trabalho, mas isso pode nos afastar da palavra, tirando o tempo da mesma, ou esgotando as nossas forças, as nossas energias, e assim não encontrando mais espaço para a mesma em nossas vidas, em nossas famílias. Em 1 Timóteo 6:9, Paulo nos diz que a corrida por esta vida, as riquezas, isso afogam os homens na tentação e nas ciladas deste mundo. Assim, deixando as pessoas em ruína e perdição e distantes, obviamente, da palavra de Deus. Lembre-se, quando João estava lá escrevendo o Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele diz que estava preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Então esse mundo não tem nenhuma simpatia, nenhuma afinidade com a palavra de Deus. O mundo não tem simpatia ou afinidade com a palavra de Deus. Então, que venhamos estar atentos, vigilantes, com esses três inimigos ferrenhos, que certamente estão atuando para afastar você e a sua família da palavra de Deus. Quer que você e a sua família estejam firmes e fortes, a sua família será forte se ela estiver fortalecida, firmada na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou o missionário James Patrício, aqui da Primeira Igreja Batista Regular de Iguatu, trabalhando aqui no campo do Lagoa Parque. Um abraço a todos.